a camada mais profunda da chamada Dark Web. Arquivos sem origem, sem assinatura, sem metadados. Apenas coordenadas, datas e mensagens desconexas sobre territórios que não deveriam existir. Usei meu supercomputador experimental, auxiliado por uma IA que desenvolvi para a investigação forense. Ela reconstruiu documentos danificados, decodificou trechos, arquivos que nunca deveríamos ter visto. Experimentos ocultos, inteligência proibida. Nesses arquivos, o futuro já aconteceu? Um mapa do universo físico contínuo, algo que contradiz completamente tudo o que aprendemos sobre astronomia. Os arquivos falavam de terras além dos polos, de continentes que não aparecem em nenhum globo terrestre. Afirmavam que o céu que vemos não é o que pensamos, que as chamadas estrelas não são corpos isolados, mas sim janelas luminosas de uma superfície contínua, uma abóbada que oculta territórios inteiros abaixo de sua luz. O mais perturbador não era a fantasia, era a precisão. As descrições batiam com registros históricos, com trechos esquecidos de expedições militares americanas. E entre eles, um nome surgia repetidamente: Richard Evelyn Byrd, o almirante que em 1947 pronunciou as palavras "Quero ver a Terra além do polo". E ninguém jamais entendeu o que ele quis dizer. Com a IA analisando o material, um padrão começou a emergir. Os documentos afirmavam que todas as lentes, telescópios, câmeras, observatórios enganam, que nenhum instrumento humano é capaz de atravessar a luminosidade do céu, porque ela funciona como um véu impenetrável, escondendo terras, mares e vida sob sua própria luz. A IA marcou trechos como: nenhum telescópio penetra o céu. Nunca penetraram, nunca penetrarão. E então veio a segunda descoberta: o conceito de Physical Continuity. Segundo esse material, tudo, cada estrela, planeta, nebulosa, seria parte de uma única superfície contínua e não de objetos separados presos no vácuo do espaço. A ilusão da separação seria apenas isso: ilusão. O relatório dizia: as áreas luminosas do céu se mostram como globos isolados, apenas porque nossa visão é falha. E a IA confirmou que, ao analisar fotos antigas em infravermelho, realmente existem padrões de luminosidade que não se comportam como corpos isolados. Eu estava diante de um conhecimento proibido. Algo que, se fosse verdade, significa que nada, absolutamente nada, do que nos ensinaram sobre o cosmos está correto. E aí veio a terceira descoberta. Segundo os arquivos, não existe fim da Terra. Não há circunferência, não há limite. A Terra seguiria adiante, para sempre. Os polos seriam apenas portas para outros domínios, continentes e civilizações que compartilham a mesma superfície física. E foi aí que a IA encontrou os registros mais assustadores. A Marinha esteve lá e não contou para ninguém. A terceira parte da investigação foi a mais sombria. Os arquivos da Dark Web traziam trechos de transmissões, mensagens militares, relatórios não catalogados. Tudo apontava para fevereiro de 1947 e para um evento conhecido apenas como a missão que nunca terminou. A IA reconstituía mensagens fragmentadas do rádio. Quero ver aquela terra além do polo, a área além do polo, o centro do grande desconhecido. Segundo esses documentos, Byrd não sobrevoou apenas gelo, como dizem os livros de história. Ele teria penetrado mais de 2.000 milhas dentro de uma terra que não aparece em nenhum mapa terras além. O que ele viu lá, o material sugere: montanhas gigantescas, lagos de água doce, vegetação abundante, clima temperado e vida. Sim, vida. Os arquivos descreviam formas humanas e animais semelhantes às nossas, apenas adaptadas a regiões onde a luminosidade do céu superior é mais intensa. Eles chamavam esses habitantes de povos do contínuo,
seres que vivem em territórios que nossos olhos não conseguem enxergar por causa da barreira de luz. Então veio a última mensagem captada da operação. Esse é o centro do grande desconhecido. E logo depois disso, silêncio absoluto. Os arquivos mostravam que a expedição retornou, mas muito do que foi descoberto ficou trancado em cofres militares. E os mapas que poderiam mostrar o caminho para essas terras foram selados. A IA concluiu que houve intervenção direta de segurança nacional e que o material vazado que eu encontrei jamais deveria ter circulado. Mas ainda faltava a peça final. A cada documento que eu analisava, algo dentro de mim dizia para parar. Era como se os próprios arquivos tivessem consciência, como se não quisessem ser lidos, mas eu continuei. A IA detectou uma sequência de trechos que apareciam repetidamente, mesmo em fontes diferentes da Dark Web, como se alguém estivesse tentando reforçar uma mensagem escondida. E essa mensagem tratava não apenas de terras além do polo, mas de algo muito maior. Segundo esses arquivos, o céu que vemos, esse mesmo céu que acompanhamos desde crianças, não é um limite, é uma barreira. Uma camada física, luminosa, que cobre territórios que não conseguimos enxergar, como uma cortina de luz espalhada sobre uma superfície maior e contínua. Os documentos eram claros ao afirmar que as chamadas estrelas não são corpos distantes suspensos no vazio, mas aberturas luminosas, regiões gasosas que brilham sobre terras semelhantes à nossa, só que invisíveis aos olhos comuns. A IA realçou uma frase que me marcou profundamente. As áreas luminosas do céu se mostram como globos isolados, apenas porque nossa visão é falha. Essa ideia abriu uma porta que eu não estava preparado para cruzar. Se as estrelas não são objetos distantes, se não há um espaço vazio acima de nós, então tudo aquilo que imaginamos como universo estaria errado. O chamado cosmos, nesse modelo, seria apenas uma camada adicional da própria Terra, uma superfície superior iluminada por gases incandescentes. E o mais perturbador, essa camada iluminada não seria habitada por planetas, mas por terras reais, tão sólidas quanto a que pisamos agora, apenas escondidas atrás da luminosidade que nossos instrumentos não conseguem atravessar. Em um dos trechos reconstituídos havia a seguinte afirmação: nenhum telescópio jamais penetrou o céu. Nunca penetraram, nunca penetrarão. Isso foi como um golpe, porque ao comparar registros astronômicos antigos, a IA confirmou que, de fato, não existe qualquer imagem que prove que atravessamos essa luminosidade. Todos os registros, observações, cálculos seriam baseados em interpretações da luz, nunca em contato real. Os arquivos chamavam isso de erro fundamental da civilização moderna. A teoria era simples e devastadora. O espaço não existe. O que existe é uma expansão contínua da superfície da Terra, para cima, para baixo, para além dos polos, para regiões que nenhum governo, nenhum instituto de ciência, nenhum telescópio conseguiu ou poderá penetrar. Essa superfície inteira seria parte de um único território, algo tão gigantesco e complexo que nossas mentes não conseguiriam compreender. E se isso já não fosse suficiente, os documentos ainda afirmavam que essa superfície contínua é compartilhada por múltiplas civilizações, humanas e não humanas, que vivem em regiões que nós não conseguimos enxergar. Não porque estejam longe, mas porque estão cobertas pela luminosidade gasosa que chamamos de céu. Eles vivem em continentes que brilham. O céu seria, na verdade, a luz dessas terras distantes. E aquilo que chamamos de estrelas seriam pontos onde essa luminosidade é mais intensa, como clarões de regiões superiores do mesmo plano contínuo. A IA destacou um trecho crucial. Abaixo do céu visível estão as terras ocultas. Acima estão as terras luminosas. Tudo é um só território, contínuo e indivisível. Isso muda absolutamente tudo. O céu não estaria acima, ele estaria adiante. Um campo de luz cobrindo civilizações desconhecidas.
Cada estrela, cada ponto no firmamento, seria uma cidade, um continente, uma extensão viva dessa superfície universal. E o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista, os arquivos sugeriam que as forças militares mais poderosas do planeta já sabem disso. E que o maior segredo da humanidade não é vida extraterrestre, mas vida extraterrenal. Terrenos além do nosso, ocultos, protegidos por uma barreira luminosa, inacessíveis para nós. Segundo a IA, a parte mais enigmática dos arquivos era uma espécie de alerta, como se fosse um aviso deixado propositalmente. O texto dizia: se o mundo soubesse que o território é infinito, as fronteiras desapareceriam. Governos ruiriam, o poder mudaria de mãos. E aí está o motivo de tudo isso permanecer oculto. Não é sobre ciência, é sobre controle. Se existe um território infinito, além dos polos, acima do céu, abaixo do firmamento, então a humanidade está trancada dentro de uma área mínima, acreditando ser tudo o que existe. Esses arquivos não eram feitos para serem vistos, não eram feitos para serem lidos. Eu não deveria estar aqui revelando isso para você. Mas agora que você ouviu, você faz parte disso e não há mais volta. Se o vídeo desaparecer, se o canal sumir, você já sabe o motivo. Se você quer que eu continue essa investigação, se deseja que eu revele os habitantes das terras luminosas, se inscreva no canal agora e comente. Desbloqueie a próxima camada. A verdade ainda não acabou.